hoje a Lua, e na astronomia, ela é um satélite da Terra. Todo mundo já sabe disso, né? Mas, para quem não é da astrologia, na astrologia, ela é considerada um planeta. Ela é considerada um planeta. E eles são divididos em grupos, né, Jean? Então, tem os mais lentos, que a gente chama de geracionais, que é, no caso, Plutão, Urano, Netuno. Nós temos os sociais, eles também demoram, mas não são tão lentos, que é o caso de Júpiter e Saturno. E, finalmente, a gente chega nos pessoais, Marte, Vênus e Mercúrio. E os luminares, Lua e Sol. Luminares porque eles iluminam realmente o Sol de dia, a Lua à noite, enfim, por isso. E também são os mais importantes, são os que mais nos influenciam, nossa personalidade, os nossos comportamentos, né, Jean? Perfeito, Edi. Em termos de período, né, do ciclo, a Lua é o mais rápido de todos, tá? Ela fica mais ou menos, para vocês terem uma ideia, apenas 2 dias em cada signo. Num período aí de menos de um mês. 28 dias, né? Isso, em 28 dias ela completa o zodíaco inteiro. Então, ela é bem rápida, comparando, só para vocês terem ideia, o mais lento, que é Plutão, o que a Lua faz em 28 dias, ele leva 248 anos. Dá para umas 4 encarnações, né? Exatamente. Dá para você ter umas 4 encarnações nesse período, né? Então, a Lua, um pouquinho do simbolismo, dos arquétipos dela, ela está ligada aos instintos básicos, ao povo, locais públicos, a memória, ao passado, aos nossos locais de origem. A nossa casa também ela está muito ligada à intuição, obviamente as mulheres, a alimentação, a nutrição, a nossa infância. E em termos de corpo, ela rege os ovários, no caso das mulheres, ciclos menstruais. Ela influencia até fisicamente tudo que é líquido. Tudo que é fluido, né? As mamas também. Ela rege ela influencia as marés, o oceano, e por isso ela rege também o ciclo menstrual das mulheres, e por isso ela também ela nos influencia tanto, porque na realidade, fisicamente, inclusive falando, nós somos 70% feitos de água, né, de líquidos. Então, assim, nada mais lógico do que essa influência absurda que ela tem sobre os nossos comportamentos, os nossos humores. Ela rege o olho direito da mulher, mas o olho esquerdo do homem. A fertilidade, está ligada à fertilidade da mulher, obviamente. Também. Com certeza. Ela rege o signo de Câncer. Então, obviamente, quando ela passa por Câncer, ela está muito forte. E, assim, um dos símbolos maiores dela é a mãe. Então, ou pelo menos a figura da mãe, né? Então, quando a gente olha o mapa de uma pessoa e a gente olha a Lua em si, em que signo ela está, em que posição, pode ter uma ideia muito grande de como é a nossa relação com a nossa mãe. Com a mãe. Como nós vemos, né? Como a gente sente, né? Essa parte maternal. Exatamente. Né? Normalmente, é a nossa percepção da mãe. Perfeito. Por que isso, né, Ed? Porque, assim, os primeiros sentimentos que a gente tem em contato com o mundo quando a gente nasce é a mãe, aquele conforto maternal. Então, aí a gente consegue identificar, como você falou, de que forma que a gente interage emocionalmente e de que forma a gente vê essa mãe, de que forma a gente sentiu essa mãe nos primeiros minutos de vida, aí vamos dizer assim. E isso é muito legal. Por exemplo, muitas pessoas às vezes questionam, mas eu tenho a mesma mãe, né? Assim, por que um filho tem uma relação diferente do outro, se a educação é a mesma, a mãe é a mesma, tudo é igual? Receberam as mesmas... Os mesmos cuidados, né? Exatamente, os mesmos cuidados, mas tem uma experiência diferente. Então, um mesmo filho que tem uma lua, por exemplo, em Câncer, ele vai ter uma visão de mãe de nutrição,
uma ligação Proteção. super emocional, uma ligação super forte com essa mãe. Um outro filho que tem uma lua em aquário vai ter um desapego. Não é que ele não vai gostar dela, mas ele não vai ter aquela coisa de beijar, abraçar, né? A visão dele de mãe é uma coisa mais de liberdade, de independência, não é isso? Mais light, né? Mais light. Mais light, exatamente. E Ele assim, nem vai querer, né? Ele nem vai e querer. complementando, dependendo de como tiver essa lua, né? A gente vai ter que ver no mapa. Mas, por exemplo, uma lua bem aspectada, normalmente é isso que você falou. Uma lua mais afligida, vamos dizer assim, mais tensa, ele pode também ter o sentimento do abandono, né? Sim. Da rejeição, né? Exatamente, exatamente. E assim, o posicionamento da Lua no nosso mapa, e de novo a gente sempre lembra, aqui a gente faz esse bate-papo falando sempre no geral, nas características gerais, mas, porque assim, tem que ver o mapa da pessoa, tem que ver aspecto, tem que ver que posição que a Lua está, entendeu? A questão dos gêmeos, né? Se tem diferença. Uma boa pergunta essa, Ed. Tem sim, tem diferença. Muita. Primeiro, parece que é muito pouco, mas a diferença do tempo do nascimento influencia. Com certeza. Né? Minutos de diferença já faz. E outra, é aquela coisa, é o que você falou. Vale também para percepção, né? Você tem lá 3 filhos e os 3 filhos têm uma percepção diferente. Lógico que pode ocorrer também desses gêmeos eles terem a mesma lua. Isso também pode ocorrer, né? Sim. Mas eles tendo a lua diferente, eles vão ter essa percepção diferente também. Exatamente. E uma outra coisa, os gêmeos, eles têm alguns minutos de diferença. O tipo de experiência que eles vão viver, na realidade, eles podem viver o mesmo tipo de experiência. Vamos dar um exemplo. Uma experiência de perda, tá? Essa experiência de perda, um gêmeo pode viver isso num ano e o outro no ano seguinte. Com certeza, porque existe essa diferença. Como dizer, pessoal, chama progressão. Por exemplo, um sol progredido, que é onde a gente vai ter as previsões, né? É aí que vai ter essa diferença dessa percepção desses gêmeos, porque cada 1 grau que o sol anda é um ano. É um ano de diferença. Isso. E mesmo outra coisa, gente, a gente tem que lembrar que a astrologia acredita que a experiência que a pessoa vai viver, por exemplo, de novo, usando a experiência de perda, tá? Ela vai se manifestar diferente para cada pessoa. Não é a mesma coisa. Então, para um gêmeo, por exemplo, essa experiência de perda pode se manifestar com a perda, por exemplo, parar de mamar. Para ele é um sentimento de perda. Né? Perdeu a nutrição da mãe que ele estava acostumado. Para o outro, pode ser uma perda de um ente querido. De repente, a avó, depois de 6 meses, morreu, e para o outro gêmeo, essa perda vai ser de um ente querido. Então, as experiências são individuais. Elas não se manifestam da mesma maneira para todo mundo. Mesmo para gêmeos. Perfeito. O posicionamento da Lua no mapa das pessoas também influencia, dependendo da área em que ela está. Então, por exemplo, ela vai trazer para aquela área da vida da pessoa popularidade, mudanças, oscilações. Ela pode trazer ela traz instabilidade, insegurança e busca de segurança, né? E a segurança. Então, se você tem a Lua na casa 2, por exemplo, isso vai acontecer na tua área financeira. Só um adendo. E essa segurança não é uma segurança física, tá, gente? Porque como é Lua,
e ela rege câncer, que é um signo de água, essa segurança ela é emocional, né? Sim. É puramente emocional. A relação, como você falou, da casa 2, que é o financeiro, a relação dessa pessoa com o financeiro é emocional. Isso. Exatamente. Ela vai se sentir segura quando ela estiver bem financeiramente. Exatamente. Isso. No momento que ela tiver fragilidade financeira, ela vai se sentir extremamente insegura. Independente de ter milhões de dólares, se financeiramente ela está insegura, né, ou passando por uma fase frágil, ela vai se sentir insegura em outras áreas da vida também. Né? Perfeito. A Luna 10 também, a insegurança vem com relação ao quê? Aos seus objetivos de vida, à sua carreira profissional, principalmente, né? Uhum. Exatamente. Dificuldade até para definir, né? Oscilar. Né? Oscila. Vai para esse lado, vai para o outro, né? Altos e baixos, né? Altos e baixos, exatamente.